Preciso ter em conta que a prestação de alimentos, diferente do que se pensa na gíria, não cessa com a maioridade, ou seja, se alguém completou 18 anos de idade, nos termos do artigo 24 da Constituição da República de Angola, não pode cessar a prestação de alimentos. Legalmente, a prestação de alimentos só vai cessar quando o obrigado não tiver condições de prestar ou quando o alimentado não mais tiver necessidade de recebê-los. Aqui posso dar um exemplo de que o obrigado ficou incapaz ou o obrigado foi demitido do serviço. Ou naqueles casos em que o alimentado já conseguiu um serviço, um trabalho. Aqui ele já não carece de alimentos. Ou pode também cessar naquelas situações em que o obrigado faleceu ou o alimentado também faleceu. Então aqui já não há razões para continuar a prestação de alimentos. Mas atenção, na vida prática, imagine que o pai do seu filho faleceu, mas os parentes dele estão vivos e têm condições econômicas e financeiras. Nós não podemos aceitar que a criança fique a sofrer quando os parentes do falecido pai tenham condições. São estes que vão prestar alimentos em nome do pai falecido. Mas a questão não para por ali. Existe uma outra situação também preocupante que tem que ver com o quê? Temos aquelas situações em que a pessoa já foi ao tribunal, não é? O tribunal já decretou na sentença o desconto da prestação de alimentos, mas o senhor, por meio de aplicativos bancários, transfere todos os valores, tão logo o salário cai. E o banco fica impossibilitado de transferir também a outra parte da prestação de alimentos. Como é que fica essa situação? Temos duas saídas. A primeira, podemos retornar ao tribunal mediante uma reclamação, porque esses processos de prestação de alimentos, em bom rigor, são processos de jurisdição voluntária. O que é que isso quer dizer? São processos que não provocam caso julgado, ou seja, podem ser reabertos quantas vezes for necessário. E aqui, imagine que ele não está a prestar. Se não está a prestar, vamos reclamar o juiz vai reabrir o processo e certamente há de mandar um ofício ao banco, há de arranjar uma forma de sancioná-lo e voltar a prestar. Por quê? Já que o processo não provoca caso julgado, ele pode ser reaberto sempre que for necessário. Também vejamos, imagine que tu, quando foste queixar-se do pai do seu filho ao tribunal, o salário dele era igual ou equivalente a 60 mil. Só que atualmente ele foi promovido e o salário dele agora é 400 mil. E na altura, ele prestava alimentos no valor de 10 mil. Será que tendo um salário de 400 mil vai continuar a dar um valor de 10 mil? Logicamente que não. Então, mediante informação ao tribunal, vai ser atualizada a pensão de acordo com o valor que subiu. O próprio obrigado também que presta alimentos, se o salário dele era de 400 mil, agora baixou a 100 mil, ele também pode ir ao tribunal para que a pensão ou a obrigação de prestação de alimentos baixe também. Portanto, é um processo muito interessante que possibilita a criança a ter melhores condições de vida. Bem, a segunda situação é, se o senhor já foi chamado várias vezes, mas continua com essa situação de se furtar a prestar alimento aos seus filhos, então aqui você pode intentar um processo crime. No caso, estamos a falar claramente do artigo 247 do Código Penal. No caso, Lei 38, 20 de 11 de novembro. Se porventura, sem causa justificada, ele deixar de prestar alimentos aos menores de 18 anos, deixar de prestar alimentos ao cônjuge que dele carece, deixar de prestar alimentos ao companheiro no âmbito de uma união de facto reconhecida, deixar de prestar alimentos a os descendentes gravemente adoentados, quando estiver obrigado pelo tribunal, este incorre a uma pena de prisão de até 2 anos ou de multa de 240 dias. Há aqui uma outra situação, e na questão da mulher grávida, se ele se furtar a responsabilidade de assumir e isto provocar perigo de abortar, então incorre a uma pena de 1 a 5 anos. E se a mulher grávida chegar a abortar,
por conta da falta da prestação de alimentos, a pena vai de 2 a 8 anos de prisão. Portanto, nós estamos a traduzir esta matéria aqui para dizer que não podemos admitir atualmente que uma criança cresça com muitas carências quando o seu pai ou os parentes do seu pai tenham condições de garantir melhores condições de vida a esta criança.